eu sou Alexandre Maron. Eu sou o Guilherme Pinheiro. E eu sou Isabela Moreira. Pois é, esse é o podcast da produção original da HBO Westworld. E estamos entrando em modo de análise do 4º episódio da 3ª temporada da série. Esse episódio se chama The Mother of Exiles, a mãe dos exilados. Quem é a mãe dos exilados, gente? Quem será a mãe dos exilados? Daenerys? Não. Boa. Eu pensava essa coisa. Minha teoria, assim, não é uma teoria, né? Assim, é que supostamente a mãe dos exilados era a estátua da liberdade, era aquele símbolo de libertação, de um futuro melhor e tal, o sonho americano, blá. Aquela coisa toda, né? E ela fica ali na frente da ilha de Manhattan, onde as pessoas chegavam para emigrar para os Estados Unidos, aquela coisa toda. Então ela era a mãe dos exilados. Supostamente, acho que, de novo, a mãe dos exilados é a Dolores, né? Ou não? Ou é a Maeve? A gente começa esse episódio falando da mãe dos exilados e não começa gritando. Porque o final desse episódio era tipo, cara, eu quase tive uma síncope, velho. Calma, mas a gente chega lá. Antes de tudo, é bom te lembrar o seguinte, queridos ouvintes, a gente tá falando aqui de um monte de coisa. Se vocês pegarem alguma coisa que a gente deixou passar, se vocês pegarem algum erro, é bom, fala com a gente, avisa a gente, porque é legal, a gente pode corrigir depois, né? Como é que o pessoal acha você, Gui? No Twitter ou no Instagram, @Gui_Pinheiro. E você, Isa? @IsaMoreiraBela, também no Twitter e no Instagram. Pois é, eu no Twitter sou @AlexandreMaron e no Instagram sou @AlexMaron. Fala com a gente. E também tem o site de podcast da HBO, não esqueça. O endereço é hbobrasil.com/podcasts. Facinho, vai. Não tem muita dificuldade. Então vamos lá, esse episódio, mais do que tudo, é a esperada volta do William. Grande William, interpretado pelo imenso Ed Harris. Isso aí. Né? Que começa o episódio, né? A gente tem um cold open ali antes da abertura, em que já é ele enlouquecendo, ele imaginando coisas ou não, ele vê a filha, não sabe se é real ou não, né? A gente continua tendo esse conflito, e ele tá numa banheira que tá inundando também, né? Supostamente, meio que também um remorso em relação ao que aconteceu com a esposa dele, né? Que se suicidou, né? Numa banheira. Antes até, né? Ele tá numa sala, aí o lustre começa... a gente cai uma gota de sangue na testa, ele olha pra cima, o lustre tá sangrando, e de repente ele acorda nessa banheira, aparece a filha, uma cena... Sim, questionando a natureza da realidade dele, pra dizer o mínimo, né? Isso. E aí ele é encontrado pela Charlotte, que é uma ajuda ali dele pra conseguir lidar com toda a situação do Serac comprando as ações da Delos, né? Parece que a pessoa que ela falou que eles precisavam falar era ele, né? Porque ele tem um pacotão de ações importante. E também, você que falou, né, Gui, que supostamente ele deve ser a pessoa que... Aquele terminal que aparece no primeiro episódio... ele tá lá, tá rolando uma reunião do board da Delos, e aí uma hora os outros membros perguntam pra Charlotte se ela vai confiar nele ou espera o apoio dele, e aponta pra uma cadeira vazia onde tem só um terminal, e ela fala que sim. Que tá dando voto pra ela. Eu presumo que seja ele, né? Parece que era ele, né? Eu tive essa impressão. Sabemos agora quem era aquela cadeira que estava ajudando, mas acho que ela precisa de mais agora, né? Ela precisa de mais apoio e tal. E aí ela começa um jogo de, supostamente seria convencimento. Para que ele vá com ela numa reunião super importante do board. Com outros membros, né? Para ele se arrumar e ficar bonitinho de novo, fazer a barba, não sei. Então a gente vai ver ao longo desse episódio esse retorno do William, né? Ele vai como se ele estivesse tentando se recompor para reentrar a trama, né? Acho que nós estamos sendo ludibriados que nem ele, né? Tem uma coisa que eu fiquei pensando depois que a gente viu o episódio. Quer dizer, a gente vê ele no mundo real, isso pensando nas temporadas anteriores, né? Tem aquele fim que a gente discutiu no episódio sobre a 2ª temporada, que a gente não sabe quando é, né? Mas que... supostamente seria no futuro, mas... Ou na cabeça dele, quer dizer, a gente não sabe. Por quê? Porque o fato é, quando a gente vê ele pela última vez na 2ª temporada, a gente não sabe se aquilo é real, se aquilo é no futuro. A gente não tem ideia disso, né? Quando ele reaparece, ele também tá num lugar que não é real, e aí, de repente, ele volta pro mundo real, né? Então, assim, é como se ele tivesse um hiato fora da casinha ali, né? E aí ele volta pro mundo real já com a Charlotte e já, tipo, cara... Vamos que, né, o bicho tá pegando, a gente precisa de você. Né? Não tem muito tempo, né? É muito legal porque ele é um personagem que passa basicamente a 2ª temporada inteira sem saber o que é real e o que não é. E de certa forma ele ainda tá nesse momento, né? Vamos voltar ao William no final do episódio? Sim, porque
tem muita gente nesse episódio, né? A gente tava falando no episódio anterior que os peões estavam se encaminhando, tava todo mundo andando. Esse episódio, ele é aceleradíssimo, né? Sim, e aqui todo mundo se encontra, né? Chegou o momento ali das coisas começarem. E aí a gente também tem um momento da Dolores com o Bernard na casa dele, né? Então, se a gente teve antes a Charlotte sendo feita, a gente tem agora o Bernard, volta aquele discurso que a gente já tinha tido uma pitadinha, né, da Dolores falar, bom, nós não vamos ser amigos, mas você é necessário também nesse jogo, né, mas que a gente mesmo falou sobre isso, né, Gui, tipo, assim, eu não sei se o objetivo final é esse, mas que pelo menos eles usaram o Bernard como bode expiatório de tudo, eles usaram, né? Uhum. E pra uma pessoa pra culpar, né? Porque a própria Charlotte aparece mais cedo na série, ela fala, mas o Bernard é o cara, é o culpado de tudo, temos que encontrar esse homem, aquela coisa toda. Então, acho que isso confirma um pouco aquela coisa de que o Bernard, ele meio que... E com a Dolores não dá pra saber, né? Com ela não dá pra ter certeza. E aí, depois disso, a gente vai pra Los Angeles, onde, né, a minha dupla favorita ali, meu pedido pro spin-off continua, Bernard e Stubbs estão numa casa e eles estão tomando cerveja, né? O Stubbs tá tomando cerveja, tá reclamando que ele tá cansado. Que parece que depois, né, de ele não fez a manutenção direito no machucado, né? O ombro dele não tá bom. E eles tiveram que nadar um pedação até, né, ele fala, 5 miles, nadou 5 milhas até, porque eles tiveram possivelmente que descer do barco pra ninguém perceber. Então eles tiveram que nadar. Os robôs cansam, né? Tem um momento de tomar uma cervejinha ali. Então a gente tem esse momento. Mas é muito engraçado, né? Como eles pegaram o Bernard, tá colado no personagem, e eles são meio que essa contraposição entre o Bernard e o Stubbs virou uma coisa engraçada. Um alívio cômico, né? Um alívio cômico. Que ele ainda reclama o Stubbs ainda reclama do motel que eles estavam. E aí o Bernard fala, olha o que dá os pra recursos, pagar e tal. Eu preciso guardar dinheiro porque a gente pode precisar de dinheiro mais na frente. Mas eu acho muito engraçado o jeito que ele fala, que é uma coisa muito séria. O Bernard é muito sério, né? Então, Bernard, mas ele faz uma piada. Ele fala assim, a hora que ele fala, eu preciso guardar os recursos pra coisas mais importantes, a hora que ele fala isso, ele tira um pack de cerveja e dá pro Stubbs. Tipo, se acalma aí. Tipo, eu trouxe o que você queria, sabe? Mas enfim, a gente tem essa dupla, né, que vai continuar se movendo junto por esse episódio. E eles começam a fazer a pesquisa deles. O Bernard vê a Dolores numa foto do Liam, né? Então eles já começam a ter uma ideia de como agir daí pra frente. Mas né? eu acho muito engraçado que o Bernard, ele tá absolutamente resoluto de que a Dolores quer destruir a humanidade. Ele não tem a menor dúvida disso, ou seja, talvez vocês estejam certos e eu que estou errado. Eu acho que a Dolores não quer destruir a humanidade. É que ele, mais do que ninguém, saberia, né? Ele teve mais do que várias provas, assim, de que isso aconteceria, enfim. Sempre lembrando que essa ideia de que a Dolores quer destruir a humanidade pode ter sido algo que a própria Dolores implantou na cabeça do Bernard, e ela pensando em usar ele lá na frente. E, aliás, tem uma outra questão, que é, o Bernard foi um personagem que nas 2 primeiras temporadas foi muito usado pelo Ford, né? Mas ele sempre foi muito usado por outras pessoas. Nada impede que ele continue acima dele de ser usado, né? E que a gente só vai descobrir depois, né? Se é o caso ou não. Tá todo mundo... Ele tá controlando o Stubbs, ele pode estar sendo controlado pela Dolores, enfim. Mas a gente sabe que ele tem... Não, a gente sabe que ele tem esse objetivo de impedi-la, né? Mas por que vocês estão desconfiando assim da Dolores? Estão achando a Dolores muito ardilosa? Por que será que a gente tá achando ela ardilosa, né? Acho que esse episódio demonstra que a Dolores é muito mais ardilosa do que a gente podia sequer imaginar. A gente já vai falar do final? Não, vamos deixar isso. Não tô preparada. A gente chega lá daqui a pouco. E aí, na verdade, assim, o que a gente vai ver agora é a Dolores botando de pé também as peças dela, né? Então ela fala pro Martin pegar as credenciais do Liam para liberar tudo que ela precisa, porque ela vai precisar disso. Então ela pega as credenciais do Liam e ela, junto com o seu recém-adquirido fiel escudeiro Caleb, eles vão fazer uma pequena retirada de 530 bi de dólares no banco. Eu acho que ela tava muito calma. Pra quem é no banco tirar 530 bi, ela tava bem calma, né? Não, e a gente teve aquela cena, né, que eles atacam o cara, né, que cuida disso pro Liam, e aí ela usa uma seringa pra tirar o sangue o sangue dele,
passa pro Tudo faz parte do Caleb. plano dela, né? E aí eles vão no banco, dão, né, uma judiada da moça ali da bancária, e eles realmente conseguem. Esse é um momento que realmente... Vocês acharam que ia dar ruim? Não, porque não foi isso. Quer dizer, aí tem uma das questões. Ter estudado cinema às vezes até me atrapalha. É que é o tipo de coisa que você fala assim, não vai dar errado nada. Agora não faz sentido dar errado, porque eles inclusive mostram seguranças com armas, assim, eles não vão começar um tiroteio agora, né? Porque isso, inclusive, faria com que o plano da Dolores, não sei se desmoronaria, mas atrapalharia muito ela. Então é mais pra dar aquele gostinho, será que vai passar ou não, né? A gente não teria nem tempo pra isso, assim, né? Vendo quantos episódios a gente tem pela frente pra, né, enfim, teoricamente... Acho que a série sair dos história, ia ser muita coisa já. Vocês estão muito prevendo tudo já, assim não tem graça. A gente tá usando o sistema do Serac. Pois é. Mas é um momento filme de roubo, né? Aquele momento filme de roubo, eles entram, aquela coisa toda, né? Porque a Dolores levou ele pra comprar terno, né? Agora ele vai botar uma nova plumagem pra poder se misturar com os milhonas, toda aquela coisa assim. Mas tem uma pegada de espionagem internacional, super espiões que estão sempre tendo que andar com os ricos e famosos e tal. Tem uma pegada Tem disso. uma frase nesse momento, de novo, outro diálogo da Caleb e da Dolores que eu venho falando aqui nos episódios. Ela tá conversando com ele, é um pouco antes do momento que ela tromba com o cara que é o que trabalha pro Liam, e aí o Caleb pergunta pra ela algo do tipo, ele não vai dar falta do dinheiro? E aí ela vira e fala assim, os ricos, eles têm tanto dinheiro que eles acreditam que sempre vai estar lá, então se você tirar tanto ou tanto, pra eles não faz diferença. É um diálogo legal, mas tem mais uma crítica que é feita dentro da série, né? O Caleb lá atrás, ele fala da meritocracia, e, assim, existem várias camadas que os autores vão colocando dentro de Westworld, e essa é mais uma delas, né? Inclusive tem um momento antes em que, quando o guarda-costas, né, o robô do guarda-costas vai falar com o Liam, né, vai dar uma intimidada nele ali pra ele dar o acesso, ele fala assim, todo mundo tem um papel na vida, quanto mais cedo você aceitar, melhor vai ser pra você, mas pra você, Liam, é fácil, porque você tá numa posição de privilégio extremo, assim, então você pode, né, teoricamente fazer o que você quiser, e pro resto da gente é mais complicado, né, e aí, enfim, tem todo o desandar da carruagem depois, mas é isso, o tempo todo eles estão colocando pílulas disso, né. Eu acho interessante, assim, eu acho que até aqui, nas 2 primeiras temporadas, Westworld sempre foi uma série com um olhar crítico sobre a humanidade, mas eu acho que essa temporada, mais de qualquer outra, ela já dava umas pinceladas na segunda temporada, na reta final ali, quando eles começam a mostrar que eles não estavam programando os robôs, eles estavam decodificando os humanos, né, na verdade e tal. Mas tem uma pegada, assim, tipo, de enfrentar o 1%, né? Tem uma pegada um pouco, uma rebeldia que está embutida ali, né? Da pessoa comum encarando o fato de que eles estão sendo tratados como gado, né? Pelos bilionários, pelas corporações, né? Poderosíssimas e tal. Então tem uma pegada aí bem rebelde, né? Tem uma rebeldia embutida aí. E sob esse ponto de vista, o Caleb é o homem comum, é, entre aspas, a gente ali, né? Quer dizer, ele é o cara que tá começando a entender esse cenário, e em cima do que você falou, é uma mudança na discussão da série, né? Acho que a série teve uma discussão na primeira temporada, teve uma outra discussão na segunda temporada, temas maiores que eu digo, né? Então, acho que a primeira temporada é muito sobre o que você faria se você pudesse fazer o que você quisesse, né? Como que o ser humano reagiria. A segunda temporada, pelo menos pra mim, eu já falei isso, tem muito essa questão do, tipo, o que é vida, o que é morte, sabe? Se você consegue mudar de um corpo orgânico, na falta de uma palavra melhor, para um corpo sintético e continuar sendo você, quando que você morreu? Se o seu corpo morreu, mas se sua mente continua, né? E nessa temporada eles colocaram mais essa discussão, que eu acho, né? A segunda temporada tem uma pegada de um movimento que se chama transhumanismo, né? Tipo assim, tem muito essa pegada do transhumanismo, né? Dos humanos que querem abandonar o corpo e viver como seres imortais e digitais e tal. Essa terceira temporada, ela atualiza, né? Ela não perdeu de vista, né? O tema de que foi criada uma nova inteligência, né? Uma nova raça está estabelecida na Terra junto conosco, foi criada por seres humanos, ela agora precisa achar o seu espaço, mas quando ela faz isso, é inevitável, tendo resolvido supostamente as questões da primeira e segunda temporada, você entra numa discussão de luta de classes, né?
Porque eles precisam achar o espaço deles no mundo, e aí eles vão encontrar o que eles achavam que eram os inimigos deles, também estão subjugados, né? Nós temos inimigos em comum, de certa forma. Quer dizer, se a minha teoria estiver certa. Mas, enfim, temos aqui essa situação, eu tô achando essa temática, para mim, é bem atraente, assim. Para tudo, cessar funções motoras. Interrompemos esse programa para dar um lembrete muito útil em tempos de quarentena. Se já era legal poder ter acesso à programação da HBO por demanda a qualquer momento e em qualquer lugar, em uma época em que a gente tem que ficar em casa, a HBO Go é uma ótima forma de se entreter. E tem para todos os estilos, né? Por exemplo, se eu quiser ver uma série com personagens de quadrinhos, tem? Moleza, Watchmen, que a gente, aliás, fez um ótimo podcast sobre ela, né? E tem também Monstro do Pântano. E fantasia, Gui? Fantasia tem também. His Dark Materials, a série original da HBO baseada na obra de Philip Pullman, com Ruth Wilson, James McAvoy e Daphne King. Aliás, é mais uma série que a gente fez um ótimo podcast. Tem alguma coisa de mistério? Tem o Outsider, né? Que é baseada na obra do Stephen King. Foi criada pelo Richard Price, que é só um cara que fez Night Of, The Deuce, The Wire, entre outras. E ainda tem no elenco a Cynthia Erivo, que foi indicada ao Oscar, e o Ben Mendelsohn, que arrasam. Tem coisa com temática mais jovem, Gui? Claro que tem. Tem para todos os gostos. Tem Katie Kim, com uma temática mais leve, e tem Euforia, com uma temática um pouco mais ousada. E olha, quem já assina HBO na TV Paga tem acesso usando apenas as credenciais da operadora. E quem quiser assinar só HBO Go, faz isso pelo app, que está em todas as lojas de aplicativos. Então, dado o recado, vamos voltar, né? Vamos voltar pro programa, porque tem muita coisa para falar ainda. E aí a gente vai pro Serac e pra Maeve, né? Porque voltamos a eles finalmente, né? Tipo, saudades, Maeve. Essas interações deles dois. E sempre é uma coisa assim, tipo, que não é uma sedução física, mas tem uma sedução intelectual, que ele tá tentando cooptar ela, né? Sim. Não é uma questão só de falar assim, você não tem opção. Não, é assim, vem me ajudar, porque tem alguma coisa acontecendo aqui, eu preciso da sua ajuda. E aí, você vai me ajudar ou não vai? Tem uma pegada assim, né? E eu acho que ao mesmo tempo ainda acontece, é uma coisa que assim, aconteceu em outras temporadas, eu acho que agora um pouco menos, mas será que também ele ainda subestima a Maeve, sabe? Então tem uma coisa ainda dele ser um pouco superior, porque ele já conhece esse mundo, ele ainda vem com o papinho de tipo, você vai reencontrar sua filha, e aí a Maeve já tá um pouco mais cautelosa, porque ela já passou por isso, né? Em outras instâncias, Mas eu adoro quando subestimam a Maeve. Porque vai dar ruim. Ela vai acabar com todo mundo. É o que a gente vai ver muito daqui pra frente, né? Mas eles estão num restaurante e ela fala, se você quisesse me impressionar, você tinha que ter me levado a Paris. E ele fala, então, né? Não dá. Meio que não dá. Porque a gente retorna, assim, isso tinha aparecido no trailer, né? No primeiro trailer ou no segundo trailer do Westworld, apareceu uma linha do tempo com vários eventos, e um dos eventos é um holocausto nuclear em Paris em 2025. Ai, que medo. Em outubro de 2025. E o nosso amigo Serac conta que ele estava nos arredores de Paris e viu, né, a coisa acontecer naquela época, né? Sim, quando ele tá meio criança ainda, né? Enfim, ele fala assim que a maior ameaça da humanidade sempre foi ela mesma. E aí ele começa a contar o plano dele pra Maeve, né? Então, assim, ele descobriu que a Dolores tem o acesso né, tem a chave na cabeça dela pra onde a filha dela e os outros anfitriões estão, que seria a oportunidade dela reencontrar a filha. Ele construiu a melhor inteligência artificial que já existiu, e que ele ficou estupefato quando ele descobriu que existia outra, né? E aí ele precisava saber o que era aquilo. E aí, na verdade, o que ele tá tentando fazer com a Maeve é convencer ela de que os interesses dos dois estão alinhados, né? É óbvio que você sempre fica com aquela impressão de que ele está querendo usar a Maeve pra algo mais importante pra ele. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa convencer ela pra que ela vá atrás das coisas, né? E tal. Então, é por isso que ele tá levando ela pra jantar e tal. Por alguma razão, ele não... Aliás, por alguma razão não. A gente sabe porque ele não consegue simplesmente programar a Maeve para que ela faça tal coisa, porque a Maeve já passou desse estágio. Você não consegue mais fazer isso, né? A Maeve é muito superior. Bom, e aí eles vão pra aquela casa do Bernard, onde tudo aconteceu na temporada passada, em que ela vai ver lá, né, a impressora onde a Dolores imprimiu os outros corpos. E é legal porque eles têm aquele
cara que... Ele chama a casa de The Divergent. Antes de entrar, ela pergunta o que é isso. E o lugar onde o futuro da humanidade está sendo destruído. Né? Exato. Onde teve ali uma manchinha de problema, né? E é bem interessante, né? Porque aí a casa tá nas mãos dele, a casa foi, enfim, é um lugar que tá no controle dele agora. Na linha do tempo de novo. Tem um cara lá dentro que supostamente ajudou a Dolores. Que ele trabalhava pro Jerry, que é o cara que é atacado no primeiro episódio, né? Que é o primeiro momento que a gente vê a Dolores, né? Ela tá na casa dele e tal. E esse cara supostamente teria ajudado a Dolores. É aí que já começa assim, né? Eu e o Gui, a gente já falou que vai dar uma embaralhada daqui pra frente. Eu acho que aqui já começa um pouco. E aí, a Maeve, ela, pra mim, é um momento muito interessante dela, porque, enfim, eu amo essa personagem, né? Mas é que fica muito nítido ali que ela continua tendo esse senso de assim, olha o que esse cara tá fazendo, tá tentando intimidar, e aí acaba matando ele, e eu vou ajudar essa pessoa. Pra quê? Eu falo, não quero, sabe? Encontrar a filha? Que? Já não rolou, né? Vou fazer outras coisas. E aí, de novo, ela vai retomar as rédeas da própria narrativa dela, né? Que é sempre maravilhoso quando isso acontece. E aí a Maeve sai em busca de informações, né? Com aquele pedaço de informação que eles conseguem, de que a Yakuza, né, estava envolvida na história, e ela agora vai tentar descobrir essas informações. É muito legal porque a gente vai ver a Maeve basicamente em modo assassina invencível. O cara que tá lá amarrado, ele fala, o Serac mostra pra ele dois futuros, um futuro onde ele ajuda e um futuro onde ele não ajuda. O cara fica apavorado com o futuro onde ele não ajuda, conta pra eles que a Dolores chegou pra ele precisando de 5 identidades, 6, porque, né, precisava de uma pra ela. E aí o Serac mata o cara. Antes ele fala que então a Dolores foi atrás de uma The Mortician. Ela não fala quem é, né? E daí a Maeve vai então atrás primeiro dessa pessoa, dessa The Mortician. Ela... É uma cena bem legal, né? Porque ela tá andando, os luminosos, né? Os luminosos estão apagando, você vê uma certa interferência, quer dizer, de alguma forma, aquelas coisas estão respondendo à presença da Maeve ali. Ela chega na porta do que parece ser uma boate, um bar, e ela chega e pergunta, eu quero falar com The Mortician, como se fosse, eu quero falar com o Zé. Os dois seguranças da porta tentam fazer uma graça e tal, ela... Meio exausta. Ela arrebenta os dois. Já teve um dia pesado, sabe? Ela fala, por favor. E aí ela chega nessa pessoa, que é uma mata... mulher. Né, isso, e ela vai levar ela para a Yakuza. Que ela descobre, bom, essa Mortician foi quem deu a identidade de Laura pra Dolores. Isso. Mas aí tem um outro nível que é a Yakuza, né? Pois é. Bom, e aí a gente vai, pra minha surpresa, né? Roubar o dinheiro do Liam não era o suficiente. A Dolores continua tendo planos pro Liam, né? A ponto de que ela vai pra tal da festa com o objetivo... Sorte que a festa é máscara, né? Uma festa meio... Mas eu adoro essas festas assim. O cara põe uma máscara desse tamanho, cobre só o olho e fala, tô escondido, ninguém sabe quem eu sou. E uma coisa legal, né? Porque eles retomam aquele casal de amigos do Liam do primeiro episódio. Né? Inclusive, eu queria fazer uma pausa, assim, um momento IMDB, porque continuando a tradição de Westworld, de pegar pessoas que são coadjuvantes aqui e ali, que você vê toda hora e você fica, mas quem é essa pessoa, né? E aí você esquece. Os dois são atores coadjuvantes de tudo. Então o cara, ele fez, né? O nome do ator é Raf Gavron, ele já fez Nick Nora, 24 Horas, Nasce uma Estrela, Catch-22, e a menina chama Phoebe Tolkien, e ela é muito famosa por fazer Vampire Diaries e The Originals, mas sempre como coadjuvantes, eles nunca são principais. E aí quando eu me dei conta, eu conheço esses dois, né? E aí foi nesse episódio, quando eles voltam, que são aqueles riquinhos meio entediados, assim, né? Não, mas que eles falam coisas importantes que a gente até não comentou muito, né? Porque eles, lembrando do primeiro episódio, eles puxam o assunto de que o cara que se diz ateu, ele tá convencido de que vivemos numa simulação, né? De certa forma, parafraseando décadas depois, o Elon Musk, que também fala isso hoje em dia, é bom lembrar. E é muito legal, eles estão os três juntos, o cara tá tentando convencer o Liam de que vai relaxar e tal, não sei o quê, e aí o Liam tenta, acho que alugar uma moça, alguma coisa do tipo. É uma coisa meio de passa caridade, essa vergonha, né, de não conseguir pagar. E passa aquela vergonha que que os mortais normais podem passar, mas que bilionários nunca passam. Passou por isso. Que é, o cartão dele é negado.
E assim, tipo, como assim não tem fundos? Quer dizer, né? É uma situação Mas chata. ele saiu de 500 Pessoa- bi pra zero, estranho, né? A pessoa chega ali na festinha, ela fala assim, pô, vou alugar aquela moça ali. Já tô triste é com a uma outra, estranho né? de ver, né? É uma situação chata, né? Pois é. Quem nunca passou por isso aí? Quem nunca Tempo passou por todo. isso, né? Pois é, é bem uma festa decadente, né? Aquela coisa bem né, de pessoas que realmente não dão valor a nada e tal. Eu queria deixar claro que eu nunca passei por isso, porque eu nunca frequento esse tipo de lugar, entendeu? Eu Eu nunca passei por isso, porque eu Homem tive casado, 530 e tantos bilhões, e perdi os 530 bi do dia pra noite também. Mas é engraçado também que nesse momento, quando essa coisa de Westworld tá sempre brincando com você, quando a Charlotte encontra o William no começo e ela fala, eu vou te levar pra uma reunião, eu tive a impressão que seria o mesmo encontro. Ah, tá. Até, sabe? Que poderia, tipo, te levar a isso e, na verdade, um ia pra uma festa e outro não. É bom você ter lembrado isso, porque a gente vai chegar num momento em que a gente vai estar em 3 lugares ao mesmo tempo, né? A gente chega lá. Então, Aliás, antes da gente continuar, eu só queria fazer uma observação. A gente sempre vê os episódios anotando coisas. Esse episódio, porque daqui pra frente a gente vai comentar, eu não tenho mais nenhuma anotação. Porque eu falei, se eu anotar, eu não vou entender. E eu vou perder, e eu não vou ter tempo nem de ter mini infartos durante o mas sabe o que isso me lembra? Me lembra uma coisa muito interessante. No primeiro episódio da 3ª temporada, a gente tava vendo o início do primeiro episódio, que é aquela cena em que o bilionário tá lá reclamando e de repente ele tipo tira os óculos e o cara que tava falando com ele desaparece. Por quê? E eu lembro que eu parei pra anotar alguma coisa, aí a Isabela falou assim, Vocês viram? aconteceu alguma coisa aqui. Aí a gente parou e voltou a cena, né? Tipo, peraí, como assim? Aí a gente O que foi aconteceu? ver. Cara Aí que a gente sumiu. viu que a realidade aumentava. Aliás, falando na cena bilionária, tem uma coisa, né? Ela já tem o dinheiro de 2 bilionários. Não, ela tá Por que ela precisa de grana. tanto dinheiro? É muito dinheiro, gente. Porque eu tô achando que o dólar tá meio desvalorizado, né, gente? Pelo jeito, 500 bi não vale Não tanto vale dinheiro muito. assim, essa tudo do campeonato. Não, e pela quantidade de bilionários que tem no mundo, né, ela já tá na metade já, né? Não Piadas sobra à mais. parte, tem alguma coisa que ela vai fazer com esse dinheiro. Gasta tem muito dinheiro. Tem um caminho, é verdade. Que vale muita grana. É. Tá, aí vamos lá. Aí a Dolores... A gente vê que nessa festa tá Dolores e o Caleb, e logo nós vamos sacar A que duplinha. Stubbs e Bernard, a dupla, de novo. HBO, eu quero uma série de Stubbs e Bernard. 20 minutinhos, sabe? Assim, temporada de 6 episódios, estamos pedindo. E aí eles encontram, né, o Liam antes. E o Bernard tá Não, transtornado, tem aquele né? momento de cruzar, né? Todo mundo ao mesmo tempo, Sim. né? Dolores, Stubbs, Bernard, Liam e o Caleb, né? E o falso Martin também tá por ali. E aí a confusão se instala Tá completamente. estabelecida. Porque o Bernard foge com o Liam, o Stubbs fica pra evitar que a Dolores siga em frente, aí a Dolores E a olha gente tem uma luta. Eles falam, não Tem é um momento- pessoal. Tem um momento ali que, de novo, né, o Luke Hemsworth pra segundo melhor Hemsworth, tem uma luta que eles têm ali que é bem... Putz, é uma cena muito legal, né? É muito boa a muito luta, legal. É muito boa a luta. E aí continua tendo uma perseguição, né? Então Isso. o Caleb tá indo atrás do Bernard com o Liam, que o Liam tá transtornadíssimo, não sabe o que tá acontecendo. O Liam não sabe o que tá acontecendo faz Nada. décadas, né? Pelo jeito. Não sabe nem quem ele é direito. É legal que a Dolores ganha a briga, mas ela não mata o Stubbs. Mas ela joga ele da sacada, né? E aí é quando o Liam se toca também, putz, é a Laura, né? Enfim, a pessoa que ele conhecia, achou que tinha se livrado e que, não, tá bem, muito bem, obrigada. Então a gente vai ter esse momento em que ela manda o Martin ajudar e tal. Então tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, né? Porque o que vai acontecer? O Martin chega lá e vai parar o Bernard no meio da jogada toda, né? O Stubbs ninguém sabe o que aconteceu com ele, que ele foi jogado de lá de cima, né? E aí, esse momento é o momento pivotal do episódio, porque, em paralelo, a Maeve tá estava na sua caçada, matou 20 caras da Yakuza e dá de cara com o Sato, que é, em tese, o chefe da Yakuza lá. a Musashi, não é isso? A Musashi Então, Shogun World. mas ele é conhecido como Sato. Ah, tá. Quando o cara aparece, mesmo corpo do Musashi, quando aparece no Shogun World na segunda temporada, o samurai, que era o... E tem um senso de humor sacana dele, né? Nossa. Porque ele fica assim, tipo, você me traiu. Ele começa meio que tentar enrolar a Maeve por alguns minutos, né? E aí você fica assim, mas vocês não fizeram uma caminhada juntos quando vocês estavam, né, no Shogun World? Calma, será que é ele mesmo? A partir desse momento, eu escrevi um palavrão nas minhas anotações que eu falei, eu não sei mais o que tá acontecendo. Não, e tem uma coisa muito legal nesse momento também, porque eu cheguei e pensei assim, mas cara, por que a Dolores escolheu
o Musashi, ela não teve nenhum contato com o Musashi real que valesse pra ela trazer o Musashi pra lá e não sei o quê. Tem toda uma coisa assim, né? Tipo, pra que isso? Em paralelo a tudo isso, tem mais uma coisa acontecendo. O William tá pronto pra sair, Vestido de preto, né? de vestido de preto. Ele tá tendo diálogo com a filha. Ele fala pra filha, eu escolho deixar você aqui. Você tá na minha cabeça, etc. Quando ele sai, ele dá de cara com a Charlotte. E aí a Charlotte, ela faz um comentário que eu não lembro agora, mas que basicamente ela dá a entender que ela sabe que ele tava conversando com a filha, Isso, né? E aí ele olha pra Charlotte e fala meio que como você sabe disso, né? Isso. E aí, então, em paralelo, você tem o Martin junto com o Caleb, com o Liam e com o Bernard. Ele tinha matado todos os outros seguranças que são humanos. Ele manda o Liam correr. Depois que ele manda o Liam correr, ele vira pro Caleb e fala, você tá esperando o quê? Então ele fica com o Bernard, né? Ele quer ficar sozinho com o Bernard. Aí você tem o Sato / Musashi com a Maeve, né? Também tem um discurso estranho. Exato. E aí você tem a Charlotte junto com o William. E esse momento é legal porque quando o Martin chega pro Bernard e fala, oi, Bernard, eu falei assim, então, não é? Então ele é o Ted. Assim, mas eu ainda tava convencido de que eles eram. E aí eu achei uma reviravolta desgraçada. Assim, eu dei 3 piruetas pra trás nessa hora. Porque quando eles revelam que basicamente a Dolores, em vez de trazer alguém, ela levou ela e ela. Porque ela se basta. E eu achei um dos maiores. Pra ficar claro, a Dolores tá no corpo do Musashi. A Dolores tá no corpo do Martin. A Dolores tá no corpo da Charlotte. E a Dolores tá no corpo da Dolores. E sabe mais onde ela vai estar. Temos mais uma quinta bola de Dolores, que não sabemos onde está. E aí tem um e Bernard. a do Bernard. É. Então, assim, existe uma razão pra ela ter trazido só o Bernard junto com ela. Isso. Né? Pra mim, hoje, e assim, estamos junto com vocês, público, não sabemos de nada daqui pra frente. Eu acredito que ela queira usar o Bernard, que seja tudo um plano. Coitadinho do Bernard. E agora, uma outra coisa que acabou de me cair a ficha. Sobraram 3 anfitriões no mundo inteiro. A Dolores, o Bernard e o Stubbs. Se na primeira temporada eu virasse pra vocês e falasse, na terceira temporada só vai ter 3, você nunca falaria que o terceiro ia ser o Stubbs. Até porque o Stubbs nem era. Não, e a Maeve, 4, perdão, e a Maeve. Mas vamos lá. Mas mais ou menos, né? Que a gente já não sabe mais o que acontece com ela, porque... A gente não sabe nem se está no mundo real, né? Diga-se de passagem. Porque a gente tem esse embate entre ela e o Musashi, que é a Dolores, porque todo mundo é, e ela acaba sendo atingida e a gente dá a entender que ela morre ou ela sofre muito, porque eles... Não morre, mas não morre mesmo. É que todas as vezes ela quase morre, né? Não, então, mas ela tava sendo seguida, né? Tanto que a cena lá, ela tá caída com a espada, né? O Musashi ganha a Dolores, e ele vai embora, né? E aí ele tá pra cortar a cabeça dela, a hora que ele chega, o pessoal da Yakuza chega e fala, ó... O Dolores tá lá resolvendo. Estão chegando aqui, daí ele sai correndo. Ele vai tem embora, até uma cena... Tem uma cena até bonita, né? Que é a Maeve deitada, aquela seiva branca, que é o material falou, que eles né? constroem. Ela tava basicamente num lugar que pelo menos fabrica a seiva branca, né? Que é usada, que a gente vê nas apresentações e na série. Os anfitriões. Os anfitriões. E aí tem o sangue dela, então fica aquela coisa vermelha e branca, quase uma pintura, né? No chão. E é bem interessante ali, quer dizer, a Maeve tá ali, foi derrotada pela Dolores, e isso é um mau sinal pra Dolores, porque o bom herói sempre é derrotado no primeiro encontro, né? Porque ele vai ganhar mais na frente. A Charlotte falando com o William e dando aquela, tipo assim, querido, só agora você vai embora, você vai dançar. Ela quase dá um golpe nele, né? Ela faz ele... com a tua grana, com as tuas ações. Ela provoca ele pra que o pessoal na casa de repouso que ele tá, ele não sabe que ele tá numa casa de repouso, veja que ele está absolutamente louco, e aí, nesse caso, a segunda pessoa com mais shares vota com ele. E eu vou realizar o que a sua filha achava que a gente ia fazer com você, que é, tchau, você vai ficar num sanatório e pronto. Mas eu acho que, e aí tem esse momento que é a epítome do momento feminista, girl power, eu me basto, eu não preciso de ninguém, não sei o que lá, porque é esse momento que quando o Bernard fica estupefato, olha pro Martin e fala, caramba, você é a Dolores, e aí ela vai e fala, se você quer fazer uma coisa bem feita, você não pode confiar em mais ninguém. Eu achei
assim, um excelente uso de uma frase que é um clichê. E eles usaram do momento, do jeito assim, totalmente. Tiraram, botaram num contexto completamente louco, em que essa frase nunca foi usada. Pois e fazem uma reviravolta genial. E que faz sentido com a narrativa dela, né? Pois assim, ela foi tão controlada, ela foi tão abusada, ela passou por tanta coisa que é isso. Em quem mais ela vai confiar, né? Não o próprio Ted, que ela confiava mais, não deu conta do que ela queria. Mas é engraçado porque no episódio passado, quando eu não sabia disso tudo, a gente tava falando sobre isso, ela não tinha também tanta gente assim pra levar, né? Uhum. Quem mais ela ia levar? É verdade. Com ela? A verdade era essa, né? Tipo, ela tinha que realmente ter um conhecimento além das narrativas dela pra escolher personagens pra levar, porque era o quê? O pai, o Ted, e não tinha muito mais gente pra ela ser. O Bernard, e acabou. Não tem muito mais gente que ela levaria com ela, né? Sim. Enfim, baita reviravolta, fantástica, né? E a gente ainda agora tem um final E esse final, né? Que eu achei muito... é realmente, assim, é a decadência, né? O fim do jogo, até onde a gente sabe pro William, né? Em que ele vai pro sanatório, ele começa a ver a Dolores antiga, então, com aquela roupa, de Sweetwater, né? Com a roupa que ela usava quando ele a estuprou várias vezes. Sim, quando ele a conheceu azul, também, o vestido azul clássico. E ela fala, você chegou ao centro do labirinto, mas você não entendeu. Você ainda não sabe quem você é. E... Putz, assim, não é menos do que eu esperava pro William, né? Depois de tudo que ele fez, que ele passou. Mas não deixa de ser um final muito triste, né? De ser um momento muito triste ali, de completa decadência, né? É verdade. Não, mas é muito genial, porque ela fala essa coisa pra ele, do autoconhecimento. E aí ela assim, qual é a pergunta que você quer tanto saber? E aí ele fala assim, eu sou eu? E aí ela fala, bem-vindo ao fim do jogo. Cara, esse final, eu quase tive um infarto agudo do miocárdio nesse final. Sinceramente, eu achei sensacional. Fiquei assim, tipo, com a boca aberta, né? Pagando mico lá, babando. E assim, será que essa vai ser a última vez que a gente vai ver o Ed Harris nessa temporada? Eu não sei, assim, eu acho que ele... Mas seria um final... Não, espetacular, a atuação dele ao longo do episódio isso também junto com a cena da terceira temporada faria uma ótima combinação, porque eu achava que um desafio pra eles, não sei o que vai acontecer daqui pra frente, mas eu achava que um desafio pra eles era trazer o Ed Harris de volta e fingir que aquela cena da terceira temporada não aconteceu, entendeu? Tipo, era estranho. Sim. E a maneira como eles utilizaram fez com que isso se encaixasse de um jeito, assim, que, cara, eletrizante, né? E que eu acho que também, se você for pensar com, né, o que a gente tava falando, o tema que a série tá trazendo muito nessa temporada, é que, assim, não importa também, né, vendo a história do William, a narrativa dele, não importa o quanto de poder, de quanto influência você acha que você tem, se você não sabe o mais básico sobre si mesmo, entende? Então, tipo... Esses recursos vão te levar até um certo ponto. Todo mundo vai acabar, de alguma forma, vai acabar morrendo, né? Então tem o que você impedir ali. Então, pra mim, eu achei isso muito interessante também. Porque pra ele era um jogo, né? Era uma brincadeira, ele achava que ele ia achar uma grande aventura, uma surpresa, e era uma coisa muito mais simples, mas ao mesmo tempo muito mais complicada. Né? Eu acho bem interessante, assim, eu gosto muito do primeiro episódio dessa temporada. Eu amo o segundo episódio, basicamente porque é o episódio da Maeve escapando de uma prisão onde é impossível escapar, né? Eles acharam um problema à altura da Maeve. Eu acho o terceiro episódio muito legal, mas o terceiro episódio, nesse aspecto, eu acho o arco da Charlotte no episódio muito interessante, mas é um episódio mais com menos foco nas personagens. Eu achei esse episódio, a maneira como eles encaixam a história do William aqui e essa revelação, eu acho que é o melhor episódio da temporada até agora. Sim, tá muito bem amarrado, muito né? Bem amarrado, tá tudo muito bem amarrado e prepara muito bem a segunda metade, né? Que é isso, né? Agora Inclusive, eu ia perguntar pra vocês. Agora que a gente sabe das 6 pérolas que ela trouxe, que 4 são ela e o meu Bernard, essa quinta não faz sentido que seja a Dolores. Não, porque não vai ter uma... Assim, porque agora a gente já sabe assim, tá, mas... não, isso que eu se eles revelaram 4, ótimo, não faz sentido que a quinta seja isso que eu falar. ela, né? Exatamente. Então quem é? Essa deve ser mais uma... eu também diria isso. É ótimo, eu entendi errado o que você ia dizer.
Eu ia te falar, não, é exatamente isso. Se a gente viu 3 personagens até agora e ela revelou que eles que ela estava usando ali, estavam em ação, eram ela, o outro é o Bernard, ainda tem pelo menos uma para aparecer, quem será essa? E supostamente não seria ela, né? Ou não? Talvez Porque não. senão Deve, eu acho que eles mas enfim. revelariam. Eu acho que eles perdem um trunfo, né? Perdem um Porque eles trunfo. revelariam. Ele não precisava revelar. Eles revelariam agora, né? Então, já que eles optaram por. De novo, nada por acaso. Já que eles optaram por revelar 4, quer dizer, 3, porque uma a gente já sabia que era a Dolores que tá no corpo dela. Então, essa quinta faz sentido que seja outra pessoa. Mas, enfim, acredito. Agora, quem eu não faço Quem ideia. será? Então, eu não sei. Eu não coloco abaixo da Dolores de colocar mais uma dela. Não, claro aí. que não. Mas tu fala assim, mas ao mesmo tempo, Não, assim, eu dramaticamente, entendo. faria mas sentido. Mas é uma coisa que a série adora fazer, né? Aham, Eu acho que é uma coisa que eles super poderiam ter feito também, de aham. ter uma quinta, né? Sei lá, são tantas, né? Ter mais uma dela por aí que a gente ainda não A sabe, gente não mas viu. que... Não, claro. É, claro. Não, eu também acho, Até não tô- porque, né, se você for pensar, a gente teve 4 episódios até agora. Todo um novo universo, mais 4 podem ser um segundo, sabe? Não, se eles conseguiram fazer tanta coisa em 4 episódios. Né? Porque agora verdade. eu acho que a gente vai ter, né? Eu espero, pelo menos, que a gente tenha um outro desenvolvimento da Maeve, né? Então, se ela recusou a oferta do Serac, ela sofreu com a Dolores, será que ela reconsideraria? O que ela vai fazer agora, né? E quais vão ser os recursos a partir de agora O que a nessa- Maeve vai nesse fazer, embate? né? Pois é. Bom, gente, é isso aí, né? Eu achei esse episódio um meio de temporada, um fecho para um meio de temporada brilhante. Essas revelações foram as reviravoltas desse episódio, foram a reviravolta de causar infarto, né? E a gente agora tá aqui ansioso para ver o que vem a seguir, né? Tipo, os personagens estão em situações bem interessantes, né? A Maeve, como é que a Maeve vai... Qual o próximo passo da Maeve? Uhum. Assumindo que ela não morreu, né? Das Dolores. Qual é o próximo passo das Dolores? Gente, temos que achar um nome para essas Dolores. Porque todas, o plural de Dolores vai ser Doloreses. Não Doloreses. dá. Tipo, já termina com S. Vai ficar. A gente vai ter que encontrar uma forma aqui. Como o Bernard vai lidar com isso? E até aqui, quer dizer, só o Bernard sabe, né? Porque eles mandaram embora as outras pessoas, o Caleb não sabe o que está acontecendo. Então a gente. E se o Serac também vai ser um oponente à altura, né? Das duas, inclusive. Porque a gente não sabe ainda, né? Nesse ponto. É, verdade. Então tem muita coisa pra gente curtir ainda, né? Tem. Então, galera, Empolgados. preparem-se, viu? Porque semana que vem tem mais, né? Tem mais. É isso? É isso aí. Então é isso, turma. Um beijo para todos. E Muito até... álcool gel. Muito álcool gel. Lavem as mãos e a Isso gente se vê aí. na próxima. Isso aí. Beijo. Tchau. Até. Tchau. Você acabou de ouvir um podcast da série original da HBO, Westworld. Escrito, dirigido e apresentado por Alexandre Maron, Guilherme Pinheiro e Isabela Moreira. Produzido por Guilherme Pinheiro e editado por Jéssica Correia. É uma produção da Ampere e da HBO. Ampere.